Está começando mais um Virtude da Fé e nós seguimos a proposta de conversar sobre a fé. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar numa folha qualquer. Eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe nem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Com essa passagem, começamos mais um programa. Nesta edição, vamos conversar sobre a fé no sistema educacional. E para participar desse bate-papo agradável, está comigo aqui no estúdio o padre Joaquim Augusto, que foi ordenado recente, diácono em 2021 e em maio deste ano se tornou presbítero. Além disso, ele também é professor e administrador paroquial da paróquia Cristo Luz dos Povos, no bairro Cabana do Pai Tomás. Tudo bem, padre Joaquim? Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estar aqui junto para a gente conversar um pouco sobre a questão da fé no meio escolar. Há muitos anos, professor, padre? Eu comecei quando eu entrei em sala de aula, minha primeira turma foi justamente na Cabana do Pai Tomás, em 81. Eu estava fazendo o primeiro período de letras, aqui na PUC, como ainda fazendo pré-noviciado salesianos,
que eu fui com a minha primeira turma para alfabetização de adultos na paróquia, na cabana do Pai Tomás. Na época era o Acertando o Passo? Era isso? Tinha um nome assim, Acertando Era, mas o Passo? eu não lembro mais direitinho qual que era, não. Então, Olha que eu só. usava aquele projeto Dom Bosco, Aham. que era para a alfabetização de adultos. Foi muito interessante. Foi a primeira experiência minha ainda, começando o primeiro período, já lá, porque a paróquia tinha já esse trabalho. Então a história com a cabana do Pai Tomás não começa agora, não? Não, a história da cabana já vem de um longo tempo, né? Olha só. Foi onde a minha experiência de trabalho pastoral, a minha vivência numa igreja mais libertadora, uma igreja mais pé no chão, que hoje, né, não uma igreja em quatro paredes, mas uma igreja que está no meio do povo, no meio da caminhada do povo. Olha só. O senhor foi ordenado diácono, então, em 2021 e agora ordenado sacerdote, padre, né? Agora em 2022, em maio. Em maio. Como é que foi essa trajetória? Olha, a minha caminhada, eu comecei, igual diz aqui, em 81, como salesiano eu vim justamente essa visão da questão da educação, dedicar minha vida à educação. E o salesiano foi o caminho que eu encontrei para isso. E de lá para cá, até hoje, eu não abandonei a sala de aula, a escola, toda a minha formação, desde a filosofia até o final da teologia, já foi também com a educação, com a escola, envolvida em escola, não só dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula, com todo o trabalho pastoral que eu vim desenvolvendo. Depois eu pedi um tempo, saí, casei, né? Fiquei 18 anos casado. Desses 18 anos, aí o casamento não deu muito certo. No final, pedi a nulidade do matrimônio. Tenho uma filha, a Juliana, tem 18, está fazendo medicina veterinária em Viçosa. Olha só. Né? E veio o processo todo, pedido de anulidade. E depois, com o meu envolvimento na pastoral, que eu não abandonei a igreja um instante, pedi um tempo da minha vida, mas não abandonei a igreja. Até uma fala de Dom Serafim me marcou muito, quando ele falou assim, olha, você está deixando a vida religiosa, mas não está deixando a igreja, e a igreja conta com você. E aí isso veio ficando comigo, tanto na diocese, na pastoral vocacional, que eu fiquei um bom tempo, fiquei uns 15 anos no ministério da pastoral vocacional da Arquidiocese, inclusive com um programa aqui na Rádio América, que eu fiquei um bom tempo com o Momento Vocacional na Rádio América, e aí depois fiz o meu pedido, o pedido foi aceito, Dom Valmor me deu a resposta positiva e já marcou logo em seguida já a minha ordenação, que foi na catedral, a ordenação de diácono, e depois logo em seguida foi a presbítero. E me ofereceu a cabana. A cabana estava no meu coração. Né? Olha só. E eu acho Foi um que prêmio. É por aí mesmo. Foi um presente, né? Presente cair na cabana, porque eu acho assim, independente de onde você está, você mora, classe social, a questão da evangelização tem que chegar. E chegar numa visão de uma igreja que mostra o projeto de Jesus, independente de onde a pessoa está. Né? Se ela está numa classe alta ou na classe periferia, não me importa. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós precisamos de Deus, né, pai? Deus tem que estar presente, né? Eu acho que a questão da igreja ela tem que mostrar o rosto de Jesus. E o rosto de Jesus hoje eu vejo um rosto sem moldura na periferia. Ali que precisa. Esse rosto mais comprometido com a vida. E com a igreja que tem um olhar para essa periferia. E lá precisa mesmo desse olhar. E a educação, padre, nesse espaço também? A educação, mesma coisa. Eu trabalhei 30 anos com as Irmãs Doroteia, 30 anos de sala de aula, aliás, fiquei 18 anos de sala de aula, com os meninos do Colégio Santa Doroteia e também com os meninos da Ação Social, que era do Morro do Papagaio e da Vila Cabamundo. Eu fiquei nos dois lados, né?
E os dois lados precisam. A questão da evangelização, da fé, é tanto de um lado quanto do outro. Porque eu acho que eu vou com a frase de Dom Bosco. A música do adolescente não tem que ser ouvir com o ouvido, mas ouvir com o coração. É lá que você vê a diferença, tanto de um lado quanto do outro. Um tem uma pobreza material, né? E o outro tem uma pobreza mais de fé, de ter um olhar para a vida mais comprometido. Né? E a minha caminhada no Santo Doroteia foi uma caminhada de uma experiência de educação de tentar trazer tanto os meninos de classe média, né, do colégio, ter esse olhar com os meninos pobres do Morro do Papagaio. E ter vários projetos de aproximação, tanto com a Vila Cabamundo, onde eu tentei envolver, nós fizemos um projeto com a Pastoral da Juventude Estudantil da escola, com a Pastoral da Juventude Estudantil com os meninos da obra social. Não. E eu vou pedir um tempinho para o senhor, porque nós vamos voltar logo depois do intervalo, temos que chamar o intervalo, mas nós vamos continuar essa história que certamente vai encantar você. Vamos cantar, padre. Vamos cantar. Vamos lá, cantar faz bem. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe uma luz, me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Voltamos com o Virtude da Fé. Mas antes de retomarmos essa nossa conversa com o padre Joaquim Augusto, eu queria te falar uma coisa. Sabia que você pode rever este e outros programas? Pois é, basta acessar o YouTube da TV Horizonte. Lá você confere todos os bate-papos que já tivemos aqui no Virtude da Fé. Agora é hora de ouvirmos um trecho da Palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Padre, gente é gente em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Então, as crianças que estão lá na cabana do Pai Tomás precisam conhecer Jesus, e as que estão lá no Santo Doroteia também. Também. Né? Eu acho que, independente da religião, do grupo religioso que ele está, mostrar a importância da questão da fé. Eu acho que perceber que a vida dele, né, que move essa distância, esse querer, esse sonhar, esses desejos na construção
de um mundo melhor, é a partir daí. Não importa se ele é católico, se ele é da igreja evangélica, não interessa. O que importa é que, primeiro, que ele é gente, que ele tem uma capacidade, uma razão capaz de mudança, de transformação, de fazer com os seus sonhos, os seus desejos, torna a realidade. O mundo oferece coisas boas e coisas negativas. Então, ele tem que ser orientado, né, nessa questão da busca da realização pessoal dele. Da busca da realização pessoal, mas também olhar o comunitário, a importância dele na transformação do mundo. Porque a questão da realização pessoal, dos sonhos, não é só individual. Ela tem o comunitário que está em volta. Essa dimensão social está presente, né? Presente o tempo todo, não tem como ele se isolar. Depois eu falo, você nasceu para brilhar, e brilhar muito, não é pouco não. Você não é uma coisa que nasceu para ser apagada na vida, mas para mostrar o que você aprendeu, o que você busca, né, os seus sonhos, sendo real. E é por aí que a gente vai. É inevitável, a gente percebe que cada vez mais a gente se depara com um mundo secularizado, né? E aí, como o senhor falou, independente da religião que se professe, chegar com o sagrado, chegar com o transcendente dentro de uma sala de aula é um grande desafio nos dias atuais, não? É o desafio, mas depende muito de quem está ensinando. Porque na sala de aula, eu estou lá na Escola Estadual Padre João Botelho, que eu estou no Estado desde 91 também. Eu estou no Estado, quando eu falei do Colégio Santa Doroteia, eu tinha o Doroteia e tinha a Obra Social, que era uma escola também conveniada com o Estado. Então, olha, esses dois lados, depende muito de quem está ensinando, de quem está trabalhando junto. E você não entrar em conflito, não, aqui agora eu vou só ensinar a religião católica. Não, você tem meninos de várias religiões e você tem que ter um jogo de cintura que mostrando que a fé ela é ampla, ela mostra a questão da realidade. Graça eu tenho que agradecer muito. Às vezes eu falo, eu tenho que bater o joelho no chão, porque esse tempo todo que eu trabalhei, nunca tive conflito com o pai de religião nenhuma e nem com aluno dentro de sala de aula. De nenhum. Né? Porque você tentar mostrar a importância dele primeiro como pessoa. Que carrega dentro dele. E eu já falo assim, professor, eu não acredito em Deus. Não importa se você não acredita, mas Deus acredita em você, porque você acredita na vida. Você tem sonho, você tem esperança, você pode praticar a justiça, pode fazer um tanto de coisa que Deus quer. Então não importa se você fala que acredita ou não, isso para mim não vai fazer diferença na sala de aula. O importante é que você vai ser um homem ou uma mulher de caráter, que busca a justiça, que é solidário, que ajuda os outros. Essa é a importância. Porque se eu for fazer com que ele mostrar, não, você tem que ser, você não pode, não, de jeito nenhum. E onde está a liberdade do ser humano de escolher ou não essa ou aquela religião? Eu não posso impor religião para ninguém. Aí você trabalha na dimensão mais aberta, mais ampla da fé, e que o menino vai perceber. Eu falo, você acredita na vida? Acredito na vida. Então, meu filho, você já está fazendo o que Deus quer. É aí que Deus está querendo chegar. Então, eu não posso impor. Então, a gente tem momento celebrativo, participa, envolve. Lá na escola, no João Botelho, a gente tem as tardes de formação, tem os momentos que é de... Até achei engraçado, ontem teve a tarde de formação do 9º ano, né? No final, os meninos sabem que eu sou padre, mas nenhum me chama de padre. E também não importa se me chama de padre, não. Eu sou o professor Joca, professor Joaquim. Do que vai me chamar de padre? Isso não interessa. Interessa que eu estou junto com eles e construindo ali no meio deles esperança, tirando, às vezes, mostrando o caminho. No final, que terminou a tarde de formação, pedir a bênção. Eu dei a bênção na turma. Independente dos meninos da religião que estão lá dentro, porque Deus é um só. Não importa o caminho que eu estou seguindo. Mas mostrar que a esperança, eu acredito muito. Acredito mais na meninada. A meninada tem tudo para dar certo. Agora depende da gente acreditar e confiar.
Agora, o desafio da educação. O problema da educação do Estado é a rotatividade de professor. Isso é eu falo que é uma encrenca, porque o menino hoje tem um professor, aí no meio de 2, 3 meses troca de novo, ele não tem uma sequência do professor. Perde a referência. Perde a referência. Tá? Eu acho que a escola ela tem que ter um horizonte para chegar. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Ainda bem que eu estou lá na escola há muito tempo e os meninos que estou lá são meus alunos, né? Então, você tem uma sequência do trabalho. Uhum. E outra é trabalhar quem é o protagonista da escola. É o aluno, não é o professor. Sim. E a gente tem que acreditar que ele é que tem que fazer a escola, tem que dar vez, tem que dar voz, né? No projeto que tem lá na escola, que é o projeto Liderança. Porque tem um conselho de líder e os meninos, eles têm vez e têm voz na escola. Né? Então tem um grupo que acompanha, eu que puxei esse projeto, e faz um bem na sala de aula para os meninos. Porque ele tem que ter essa visão de que ele é capaz de construir a sua própria educação. Porque quem é que está no meio deles? Quem é que vai no banheiro? Quem é que está no meio do pátio? Quem é que está na merenda? Quem é que está olhando o andamento da escola? Não é o professor. O professor tem informação. Mas no conselho de líderes, no caso lá, a gente abre a conversa, porque cada sala tem um líder e um vice-líder. Uhum. Mas quem é que tem voz no conselho, que é separado? É só dos líderes. Aí leva as dificuldades, os desafios, o que a escola precisa, o que tem para reclamar, como está indo a matéria, a sala de aula, né, os grandes desafios. É lá que a gente escuta. E esses meninos têm a voz direta com a direção da escola. Porque você vê que eles têm que ter voz. E é a escola pública. Eu acredito na educação. Sim. Ali é o espaço da gente sonhar junto com eles. Porque se eu não acredito, por que eu estou fazendo na escola? Às vezes, o desafio do professor é esse, é acreditar, né? E não impor. Eu acho que impor você não vai chegar a nenhum. E outra, é estar junto com ele. Eu acho que a gente tem que encantar e não espantar. Eu, como professor, procuro o tempo inteiro encantar. Tem que ser chamar atenção? Tem. Eu falo com eles, olha, quem corrige, quando te corrige é por quê? Porque tem raiva de você? Não, pelo contrário, porque te ama, quer ver você crescer, porque não quer ver você errado. Mas eu não posso chamar a sua atenção no meio da turma inteira. Eu tenho que chamar a sua atenção no particular, sozinho. Que bom. Porque não adianta eu gritar dentro da sala, não adianta eu ficar falando alto, chamando a atenção, porque é o contrário. Né? Às vezes você chama a atenção da turma inteira, mas se a coisa é grave, chama o menino sozinho. O Virtude da Fé de hoje fica por aqui. E eu te espero no próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço.